E na cozinha a gente já vai para lá, porque a chefe Elaine, ela também trabalha com segurança alimentar. E justamente porque ela trabalha com segurança alimentar que a gente já começa falando sobre isso. Porque a gente, às vezes, em casa, para a família, dá para fazer desse jeito, não tem problema. Isso aí é só coisa para restaurante, né? Então, eu quero você fazendo perguntas para mim, para mim não, para a Elaine, que é ela que vai responder, eu não sei. Mas sobre segurança alimentar. Porque muitas pessoas lavam a carne, lavam o arroz deixa o ovo mole. Ai, meu Deus, essa sou eu. Mas a gente vai aprender hoje com a Elaine a entender como a gente tem segurança, não só no restaurante, mas também dentro de casa. Mas para começar, a gente aprende a fazer um lanchinho, que eu achei charmoso e deve estar uma delícia. Acho que sim, né? Você é muito bem-vinda. Deixa eu te dar um beijo. Obrigada. Bom, a gente propôs uma receita bem simples, porque a gente vai se estender mais na outra conversa, né? Mas, agora no verão, a gente sabe que muita gente à noite ou não quer comer comida, quer fazer um sanduíche, um lanche. Mas a gente tem que ter, assim, uma coisa saudável, saborosa, né? Então, aqui eu trouxe uma proposta facílima de fazer. Aqui eu tenho frango cozido, que não pode lavar o frango, viu, pessoal? Mas depois eu explico direitinho, tá? O frango cozido e desfiado. E você também pode usar, Rita, sobras de frango, né? Aquele frango do domingo lá, sobrou, você dá uma desfiada e faz aquele reaproveitamento. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de cebola ralada. Mas, se a pessoa, não quero cebola aqui. Se você cozinhou o seu frango que tinha cebola no tempero, é desnecessário a gente colocar essa cebola, tá? Então fica a gosto Só para quem gosta mesmo de sentir a textura. Isso, só quem gosta da textura, do sabor, né? Eu vou colocar aqui milho, porque milho combina muito bem com o frango, né? E criança geralmente gosta bastante de milho, tá? Crianças de todas as idades, tá? Até hoje eu gosto, ó. Eu tenho aqui também um pouquinho de cheiro verde, que não está na receita, mas também combina, né? Um verdinho aqui, tá? Aí, aqui, eu vou usar maionese, mas você pode usar um iogurte desnatado. Você pode usar aquele creme de ricota famoso. Então, aqui, na verdade, é para dar... requeijão, qualquer coisa. Na verdade, é para dar a liga. Então, necessariamente, não preciso... e também é só para dar liga, não precisa ficar aquela, né, massa, né? Então, entendi. Aqui... Opa, tá fugindo o milho aqui. Então... Agora o milho tá querendo pular, né? A tigela é pequena, né? Eu quis aproveitar a tigela, não tá rolando aqui, não, mas né? tá rolando, sim, tá ótimo. Tá? Depois a gente limpa aqui. Então, ó, principalmente para um evento, criança... Dá esse papel, você tá me incomodando. Eu imaginei que sim. Já ia ficar agoniada aqui. Bom, aqui, para um evento ou para sua casa, para criança, assim, sabe, um cortador, a boca do copo, né? Serve pra gente poder fazer. Então, é uma preparação absolutamente simples. Agora, essa pasta, Rita, você pode guardar na geladeira por até 3 dias. Então, em segurança dos alimentos, quando a gente fala 3 dias, eu conto o dia de hoje, tá? Então, hoje é quinta, sexta e sábado, tá? Entendi. Aí, você vai sair, fazer um piquenique e tal. Aproveita, leva uma... Não é 24 horas que a gente conta. Não. Ou seja, fiz agora à tarde, amanhã seria o primeiro dia. Não. Não, hoje já é o primeiro dia, tá? É legal saber isso. Isso é uma coisa que tem muita dúvida. As pessoas fazem uma confusão danada, tá? Ó, eu juro que a minha mão tá limpa, tá bom? Eu vou colocar aqui a alface, né? Confia, eu falo, né? Que mão de... a Elaine, ela é nutri-chefe. E então ela entende muito, não só do preparo dos alimentos, mas o cuidado com eles para que a sua saúde seja preservada. Então, o que ela ensina, leve a sério, porque é muito estudo, muita prática. E aí, né, Rita, você sabe que grande parte das contaminações, elas ocorrem dentro de casa. Porque a gente acha, só vou fazer um pouquinho, é só minha família... Vou deixar minha carne fora da geladeira um pouquinho, vou falar no WhatsApp, né? Atender a campainha? A cada 30 minutos as bactérias se multiplicam, viu, pessoal? Então, só para todo mundo saber. Isso aqui é para fazer uma graça, você pode colocar uma azeitona, pode colocar um tomatinho também, né?
E eu vou colocar um lá no seu pratinho, você me permite? Claro. Eu vou colocar aqui, Claro. tá? Então, aí já vai ficar um sanduichinho aqui. Então, por que eu coloquei essa caminha de alface em tudo? Porque quando você se propõe a comer um lanche... eu vou comer um lanche hoje à noite. Mas tem que ter todos os nutrientes, tem que participar. Alguma verdura, alguma coisa que tenha, um hortifruti que tenha, como diz, vitaminas, minerais. Então, aqui você tem um pão que pode ser um integral, você tem a proteína do frango, você tem o milho, você tem... Então, seria uma refeição completa. Você vai fazer isso todos os dias? Claro que não. Mas, para você levar numa excursão, passa o filme plástico, põe numa bolsinha térmica. Pessoal, bolsinha térmica. Pro lanchinho da criança na escola também? Sim. Tem muitas bolsinhas térmicas. Então, assim, eu coloquei frango, tá? Porque a gente ia falar de frango. Mas pode ser um atum. Eu não vou falar embutido, porque embutido não é nada saudável. De vez em quando pode, mas não é uma frequência, né? Mas pode ser uma sardinha, pode ser um atum, o frango, né? Como eu acabei de mencionar, tá? Então, sempre procure fazer com que esse lanche, esse sanduíche, né? Ele possa ser considerado como uma refeição. Porque aqui eu tenho, se você acompanhar de um suco natural, você tem realmente, né? Uma refeição. Tem gente que vai precisar comer os 6, 5, né? Para considerar uma refeição. E olha, aqui então tem proteína, tem carboidrato, tá muito rico em fibra. Exatamente. Mais alface. Aqui você tem tudo, né? Tudo. Você tem o tomate, que tem o licopeno. Então, você tem aqui, se você quiser cortar ou comer com a mão, aí fica a seu critério, tá? Só que nós vamos deixar para comer esse lanchinho no próximo bloco. Estaremos falando não só sobre o lanchinho. Se você tiver alguma dúvida, você pode aí fazer a sua pergunta, mas principalmente sobre a segurança alimentar. Ela já pode vir cá pertinho de mim. Ela já deu algumas dicas aqui. Não lavar o frango. Será que é só isso que a gente tem que prestar atenção? Então, nós vamos para o intervalo e já voltamos fazendo as perguntas para a Elaine. Então, se você tem pergunta, corre lá no chat, @programamulher.com no YouTube, e aí você já vai ter a sua resposta. E é só o próximo bloco. Então, se tem perguntas, faça logo. A gente volta já, Elaine. Já. Hoje, o programa Mulher.com traz com muito carinho a NutriChef, a Elaine Araújo. E a Elaine, ela sempre traz para nós informações sobre, claro, além das receitas, sobre os próprios alimentos que ela usa. Quais os cuidados que nós devemos ter. E nós já falamos para vocês no primeiro bloco que seria um bloco de perguntas e respostas agora. Exatamente. Para nós aprendermos bastante. Sim. E eu fiquei curiosa porque você falou assim... Frango não é para lavar. Mesmo que vá cozinhar, não é para lavar. Não, gente, é assim. As bactérias, então vamos colocar, são as bactérias, elas têm afinidade, a maior parte é afinidade com água. Então, assim, toda vez que eu aumento a umidade de um alimento, eu favoreço a multiplicação de bactérias. Então, quando eu pego um frango, né? Eu estava conversando com a moça ali na recepção, ela falou, mas eu tenho nojo. Pega se você psicologicamente vai ficar afetada, você pega o frango e passa um guardanapo de papel, um papel toalha, mas não lave, porque quando você lava, além de tudo, você contamina a sua pia, a sua cozinha, cria-se uma névoa de contaminação. E a contaminação do frango, assim como depois a gente vai falar dos ovos, né? É a salmonela, que é uma bactéria gravíssima. Então, assim, a gente não deve lavar o frango. Só o frango, nenhuma das carnes? Nenhuma das carnes, tá? Então, assim, a carne também, se você ficar preocupada, passa um papelzinho numa peça de frango. Mas, na verdade, gente, a primeira coisa é observar bem o local que você compra, né? O local tem que ser um local de confiança. Uhum. E eu me deparei esses dias com uma pergunta que até fez com que eu sugerisse esse tema. A pessoa me diz que lava carne moída na peneira. Nossa. Então, ela compra a carne moída, ela põe a carne moída na peneira e põe embaixo d'água para... Aí, o que a pessoa come? O que a família aproveita dessa carne? Acaba não aproveitando nada. E pior, né? Favorece ainda a multiplicação de bactérias, entendeu? Eu tenho duas perguntas. Tá. A primeira pergunta é da Gislaine Freitas. Um beijo para você, viu, Gislaine? Ela colocou assim, eu deixo o frango na água com limão antes de temperá-lo. Isso não é certo?
Então é certo, até porque você tá água, é umidade. Então, Mesmo que seja o limão. não tem necessidade. Então, assim, de novo, toda vez que a gente Eu vou aproveitar só a pergunta, porque eu acho que você já responde a pergunta do Luiz, que coloca na salmoura uma água com sal e deixa o frango lá também. E tem gente que coloca com vinagre. Então, na verdade, de novo, não tem necessidade. A água, o vinagre, o sal ainda talvez seja pior, porque o sal ele ajuda a desidratar os alimentos. Então, quando eu coloco o sal na carne, qual é a carne seca, o que que é? A gente coloca sal, não para salgar, para desidratar. Então, toda vez que eu coloco sal num alimento, eu ajudo ele a ficar menos suculento e ele desidrata, entendeu? E, de novo, gente, o problema mais sério é você, primeiro, perder as propriedades, perder muito da parte nutritiva, nutricional e aumentar o risco de uma contaminação. Mesmo em casa. Principalmente em casa, né? Grande parte das intoxicações alimentares ocorre em restaurante? Ocorre sim também. Mas em casa, muitas vezes a pessoa fala, nossa, passamos mal, ou só eu passei mal, ele comeu, também não passou. Por quê? A imunidade de cada um é diferente, né? O sistema imunológico de cada indivíduo é diferente. Então, podemos comer a mesma coisa, você ou eu passar mal e o outro não, porque o sistema imunológico é diferente. Eu falei para você do vinagre, a Elza Pontieri que falou, eu lavo com água e vinagre para tirar aquele limbo. Então, gente, essa é um tabu desse limbo. De novo, pega um papelzinho, passa. Eu sei que a gente veio de uma cultura das mães e das avós, porque matava o frango em casa, depenava em casa, tirava as vísceras, moela, tudo. Então, era obrigatório lavar, porque era uma questão de higiene. Tinha fezes misturadas. Esse frango que a gente compra hoje, ele já vem, né, de uma empresa idônea, provavelmente. Então, eu falei, vê direitinho onde você compra, né? Mas não tem necessidade, gente. Eu sei que é cultural, mas vamos tentar mudar? Porque muitas vezes você acaba contaminando sua família, contaminando sua pia e sua cozinha, né? Mas você falou de não lavar, então, nenhum tipo de carne, nem frango, principalmente, por causa do limbo, né? Como ela colocou. Não lavar a carne moída. Misericórdia. E os ovos. Tem gente que lava para colocar na geladeira. Como fica isso? Então, o ovo ainda é tão ou pior, porque o ovo, gente, ele é poroso. Quando eu lavo o ovo, tem gente que lava com buchinha, detergente. Aquele ovo, ele absorve essa química. Então, você acha que, como diz o povo, está abafando, né? Mas você está contaminando a sua família. Por quê? Não tem necessidade. O ovo, gente, quando chega do mercado, o que é o correto? Você pode colocar numa caixa com tampa e deixar na geladeira. Quando você for utilizar, você lava o ovo embaixo só com água, porque eu sei que as pessoas ficam preocupadas. Então, lava só com água. Não coloque buchinha, não coloque detergente, nada. Nem deixa de molho no vinagre. Não, por favor, não, tá? Porque a casca do ovo vai absorver e vai contaminar também, tá bom? Bom, vamos lá, próxima pergunta. Gente, essa é muito interessante, que eu acho que 70% ou mais das mulheres, dos homens, de quem cozinha no Brasil faz isso. Lavar o arroz. Essa é uma curiosidade. Então, também não se deve lavar o arroz, porque o arroz ele vem beneficiado e tal. E na superfície do arroz eu tenho minerais e vitaminas que quando eu lavo também vai tudo pro ralo. Então, hoje, a indústria de alimentos, ela está extremamente evoluída, né? Modernizada. Então, não tem necessidade de lavar o arroz, pessoal, tá? De novo, é um problema cultural, né? Na primeira vez você vai ficar... Mas vá fazendo, que não tem necessidade, tá bom? Tem gente que fala assim, mas se não lavar o arroz não vai ficar soltinho. Então, eu vou dar a dica da mineirinha aqui. Coloca aquele fiozinho só de azeite, ou que você está acostumada a colocar, e frita. Refoga. Bastante. Refoga ele, mas eu falo frita porque a gente fica ali, só ele ali. E os meus arrozes, mesmo fazendo depois eu vou fazer essa pergunta para você, a panela de barro. Fica soltinho. Fica soltinho, na verdade. E ainda é pior, né? Porque tem algumas pessoas que acham que o que deixa o arroz solto é a quantidade de óleo. Então, às vezes, eu vejo as pessoas fazendo o arroz que tem um dedo de óleo lá, que qualquer coração grita, né? Não, o arroz fica, como diz, cintilante ali, né?
Agora, tem pessoas que aproveitam a água do cozimento. Por exemplo, cozinhei a beterraba. Essa água é boa, é nutritiva, olha, tá vermelha, tá bonita. A água do espinafre ou da couve-flor. É interessante usar essas águas de cozimento? Então, particularmente o espinafre e a beterraba, geralmente a gente orienta que não use. Por quê? Alguns alimentos, eles possuem substâncias que a gente chama antinutricionais. Não vou ficar falando nomes difíceis, porque não vai ajudar. Mas tem substâncias antinutricionais. Então, no caso do espinafre, o que é legal? Cozinhou, espreme bem e vai usar na sua receita. Pica, usa normalmente. A mesma coisa a beterraba, tá? Põe pra escorrer e faz a salada? Põe pra escorrer e faz a salada, tá bom? Tá, não, nada de usar água para cozinhar outra coisa. Não é interessante, tá? Perfeito. Feijão de molho. A gente já falou outras vezes aqui, né, Rita? Mas nem todo mundo acompanha sempre. Feijão, lentilha, grão de bico, soja, o que a gente chama de leguminosas. As leguminosas, elas têm componente chamado fitatos. E esses fitatos, eles acabam prejudicando a absorção de outros nutrientes. Então, quando a gente vai pôr o feijão a cozinhar, então, deixa de molho, se você lembrar, ótimo. De noite é melhor. Levantou, troca pelo menos umas 2, 3 águas. Tem gente que deixa 24 horas, maravilha, né? É que às vezes a cabeça da gente não ajuda. Então, às vezes eu ponho de manhã, deixo lá umas 2, vou trocando água. E qual é a dica, gente? Quando você colocou o feijão para cozinhar, eu tô falando feijão, mas serve para o grão de bico e para lentilha também. Você coloca lá para cozinhar e você deixa uma água fervendo na sua chaleira, enfim. Quando levantou a primeira fervura, você escorre aquela água primeira, coloca aquela água fervendo, aí tampa e... Então, isso então, além evita... de deixar de molho, jogar a água fora, trocando várias vezes, aí as pessoas falam assim, mas eu não gosto de fazer isso, eu aproveito a água que eu deixei de molho, porque senão perde a cor do feijão. Então, só que aí, assim, além dos fitatos, né, que também, a pessoa vai ter flatulência, o famoso pum, né, que faz a pessoa... Tem gente que não pode comer feijão, né? Então, assim, quando a gente troca várias águas, a probabilidade de você ter gases, ela é muitíssimo menor. E você, gente, o feijão, ele tem ferro. Então, quando eu faço esse processo, eu favoreço também a absorção desse ferro pelo organismo, entendeu? Entendi. Então, às vezes, tem gente que dá feijão para criança, mas precisa saber cozinhar direito. E vou falar rapidinho, que eu não sei como a gente está de tempo, mas nunca sirva feijão, né? E alguma coisa com cálcio, um leite na mesma refeição, porque o ferro e o cálcio, eles brigam na hora da absorção. Então, é preferível o feijão e depois lá na frente você toma leite. E toda vez que comer feijão, algo com vitamina C para ser absorvido o ferro. O ferro de origem animal, por exemplo, o ferro da carne, ele é absorvido automaticamente. Mas o ferro de origem vegetal, que é o caso do feijão, ou de alguma leguminosa, de alguma outra verdura, precisa da vitamina C na mesma refeição para auxiliar a absorção, tá? Então, terminou de comer uma feijoada, por isso que tem a laranja? Isso, né? Os antigos sabiam das coisas, né? Minha mãe sempre que fazia a feijoada, ela descascava um tanto de laranja. Papai que descascava, né? Isso. E deixava aquele tanto pra gente chupar as laranjas. Olha, mais 2 perguntas. A importância de realizar a correta higienização dos hortifrutis e não consumir ovos com gema mole. Eu vou começar pelo ovo da gema mole, que a gente acabou de falar da salmonela, né? A salmonela é uma bactéria perigosíssima que leva à morte. A pessoa às vezes fala assim, mas eu sempre gosto de ovo com gema mole. É assim, é uma roleta russa, pessoal, tá? Cada um vai assumir o risco quando come um ovo com gema mole. Por quê? Dependendo da imunidade, pode dar uma diarreia, tal. Pode levar à morte. A salmonela é uma bactéria gravíssima. Voltando na pergunta, qual era a anterior? Sobre os hortifrutis, a higienização. Gente, quando a gente lava um hortifruti na água corrente, é maravilhoso, maravilhoso. Mas eu limpei. Eu preciso fazer a higienização com o produto que distribui no postinho, que é o hipoclorito, ou em casa, o mais fácil é a água sanitária. 1 litro de água e 1 colher de sopa medida de água sanitária. Porque aí você vai matar aqueles bichinhos que você não viu. Quando você lava um alface na pia, você está tirando quem? Você está tirando a joaninha, a lesma, o bigato, né? Mas e
bichinhos que a gente não vê. A horta é um lugar que está cheio de outros micro-organismos. Então, você pega uma folhinha de alface e fala, ai, tá limpinho, né? Mas você não está enxergando a quantidade de bactérias que tem lá. Então, é importantíssimo. Porque a gente não sabe como foi irrigado e muitas vezes vem de uma água duvidosa. Para falar o mínimo, né? Para falar o mais clássico, é uma água duvidosa. Então, às vezes a água é de um lago que tem vários animais fazendo cocô lá, né? Então, catou aquela água, jogou no seu alface e você só passa. Então, assim, para cada litro... O vinagre não resolve. Então, assim, a lei... o vinagre muita gente usa, mas o vinagre, tecnicamente, ele é considerado um bacteriostático. Ele paralisa a bactéria. A legislação Anvisa, ela reconhece a água sanitária, o cloro, né? Os compostos clorados, que a gente chama. Então, lava primeiro em água corrente. Para cada litro de água, uma colher de sopa de água sanitária, deixa por 10 minutos. Aí, escorre e enxágua para tirar qualquer resíduo. Aí pode guardar, inclusive, consumir ou guardar, tá? E olha, nós já encerramos aqui com a Elaine, mas eu preciso experimentar esse lanchinho e eu vou comer. Como eu não fiz a higienização da minha mão adequadamente para poder colocar a mão nesse lanchinho, eu vou comer de garfinho. Enquanto você come, eu posso só dar a última dica. Gente, nós vivemos num país tropical. Quando você for ao supermercado, leve sua bolsa térmica. Se você faz aquela compra, você tem lá carne, frios, e você deixa no carro, passa não sei onde você vai chegar, a cada 30 minutos as bactérias se multiplicam. Então, levem uma bolsa térmica. Isso é um hábito saudável, tá bom? NutriChef Elaine Araújo conosco hoje. E isso aqui tá uma delícia, que lanchinho gostoso. Façam, gente, e vocês vão gostar. Eu vou fazer assim, ó, e a gente encerra. Elaine, dá um beijo aqui. Obrigada, Muito obrigada por estar conosco. E, ó, saindo pro intervalo. Delícia!